Fala, torcedor do Corinthians, boa noite. Começando mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Galera, que presente de Natal o torcedor do Corinthians vai ter, hein? O Pogba chegando no timão. Olha essa informação que chegou aí, né? O Sr. Mani trouxe hoje em primeira mão aí, informação espetacular envolvendo o Pogba, jogador que vem sendo especulado no timão nos últimos dias. Pessoal, informação muito boa aí. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando aí dessa vinda, né, do Pogba para o Corinthians. O Corinthians está fazendo certo em trazer esse grande jogador aí, né, campeão de Copa do Mundo. Comenta aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora, galera, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo que tá muito bom. O Corinthians não vai barrar. Não vai barrar. Quando Depay não cai. É exatamente isso que eu ia lembrar. Alguém falou isso aqui nesse programa. O Corinthians mudou. Alguém falou que ia fazer 56 e fez. 53. Não, eu falei 53. Eu errei. Mas aí dá o chabu dos três aí, pô. Quesada, do mesmo jeito que a gente falou do Botafogo, do Textor, a gente pode falar do Corinthians do Memphis em 2024? Eu acho que é o Corinthians do Fabinho Soldado. Né? Eu pensei nisso. Porque o Fabinho Soldado, eu não acreditava, sabe? Porque ele tava encostado lá no Flamengo. Não, quando ele chegou, Vocês lembram que a gente falava, pô, o Corinthians tem um pipinão, não consegue acertar um CEO, né? Vai me ajudando aí. A gente falou nos nomes do Escuro, do Alexandre Matos, do Rodrigo Caetano, que já tinha acertado lá com a CBF porque era o cara. E eu sei que a gente falou mais uns 6, 7, 8 Falamos de alguns ex-jogadores. Pelaipe, o Edu Dracena, é isso. tentar o Edu de volta. A gente falou uns 20 nomes. Aí o presidente conseguiu trazer o Fabinho Soldado. Mas quem traz ele é o Fred Luz. Falamos do Fábio Santos. Fred Luz, Quem traz ele é o Fred Luz. Fábio Santos, Porque, na realidade, o Fabinho chega, mas ainda tá lá o Rubão naquele sai e não sai, lembra? Isso. É, né? Tá lá na moita, né? Na moita. Não nos ocupava a moita. Aí saiu a moita, você quer fazer alguma referência que ele fez algumas cagadas, né? Aí saiu o Rubão, que contratou 11 caras, e veio o Fabinho, que contratou 9. Não foram as 9 totalmente certas, mas 6 caras foram fundamentais nessas contratações. O Hugo, o Ramalho... Olha essa defesa do Hugo. O Carrídio, o Thales Magno, o Memphis Depay. O Garro já tava, né? Faltou mais algum. Ele trouxe o Martinez, trouxe o Charles. O Garro quem trouxe foi o Alex Rubão, Santana, né? Alex Santana. Porque assim, o Hernandes se machucou, então nem vou fazer análise. Não dá pra o Martinez, eu nada contra, mas assim, se não tiver, não vai fazer história diferente. E o Charles também. Mas enfim, essas contratações do meio do ano, que foi a grande discussão que nós tivemos aqui, pô, Quesada, mas você tá defendendo contratar gente com um time que tá todo ferrado financeiramente e tal. Eu falei, sim, está. Mas se não tivesse feito isso, gente, o Corinthians teria sido rebaixado. Ele estaria provavelmente no lugar do Atlético Paranaense. Então, o Fabinho Soldado, pra mim, foi esse grande cara. Agora, como figuras, o Garro foi o grande nome na temporada toda. Aí a contratação... anterior. Né? E Hugo, Memphis Depay, esses caras foram, e o Ramalho foram fundamentais também, né? Porque eles acertaram. O Memphis Depay, de uma forma geral, levou o futebol de todo mundo pra cima. Para outro mais curioso. Isso só não é o aspecto técnico, não é só o técnico. Claro que não. O anímico, pô, o astral com o Depay mudou completamente. Entendeu? Porque, embora europeu, né? Vindo da Holanda, etc e tal, ele chega aqui como se... Ele parecia um brasileiro. Ele é um ZL, né? Ele parecia... Ele é Zona Leste. Até por conta do sangue africano, né? Que tem muito disso daí no Brasil, né? Sim, e como ele quis conhecer o Brasil. Exato. Então ele contagiou positivamente o vestiário do Corinthians. Pô, o vestiário era antes do Depay, era assim, ó. Depois do Depay... Entendeu? Então ele muda. Dentro do campo e fora também. Você escreveu outro dia isso, faz tempo já, acho que não, algumas semanas. Depay foi a maior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Eu também. E foi mesmo. Esse ano foi mesmo. O Depay foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Que apareçam outros Depay. Uhum. O Depay fez o Yuri mudar a ideia do Quesada e de toda a torcida do Corinthians, de todo mundo, de que esse cara era um cara que não valia nada. Sabe, o Yuri começa o campeonato como um meme.
como se diz hoje. Tem aquele meme, dando cabeçada no chão, furando a bola, bundada na caindo gramado, sozinho. A torcida do Corinthians querendo morrer. Não era nem matar o coitado, porque o Yuri Alberto sempre foi um jogador muito dedicado, super empenhado. Tal. Isso Nós tudo sempre ninguém falamos nunca isso nega. aqui. Falamos sempre isso. Mas o torcedor do Corinthians, não é que ele queria matar o Yuri, ele queria morrer. Fala, puta, É verdade. Não, Yuri, não. E aí, de repente, o Yuri virou artilheiro do campeonato e o artilheiro do Brasil. 31 gols, 15 no Brasileiro, 31 gols na temporada. É uma virada de... E outra Desandou coisa, aí. e a gente, e eu mesmo disse isso, e outras pessoas também disseram, pô, por que não uma chance pra ele na seleção brasileira? Que é o que vai acontecer. Inclusive, ele já estava na pré-lista da última convocação. Já estava na pré, né? É porque tem lá uma lista lá de 50 nomes e tal, e tava no... Agora... Mas o Memphis realmente... Agora, Facincani, fala aí. O Carrídio, a gente falou... Nós não aqui, mas eu acho que de uma certa forma... Agora é fácil... Ele acertou agora é fácil falar do Carrídio, mas a gente tinha falado antes. Inclusive, nós somos os primeiros a defender o meio-campo com o Bidon e Carrígio. Sim, exato. Nada contra o Charles, esses caras, nada só contra. porque, Mas né, o Coronado, Bidon, não, tá Bidon tudo é um bem. garoto de ouro, cara. Ah, mas a gente tem coisas contra. Eles não têm condição de serem titulares do Corinthians. Então, Não, é que parece que é pessoal, aqui não tem nada pessoal. Não, Que você bola. faz uma crítica. Quando a gente fazia a crítica ao Yuri, não era nada contra o Yuri, era que ele ficou 16 jogos, em 16 jogos ele fez 2 gols. Você não pode aplaudir um atacante que faz 2 gols em 16 jogos, entendeu? Depois ele Agora, desanda. viu, Yuri, nós estamos defendendo você na seleção brasileira. E eu queria perguntar porque pro Facincani, para fechar Corinthians, outra coisa. Porque eu sei qual é a opinião do Quesada e sei também qual é a opinião do Sormani. O técnico, Ramon Dias, em um determinado momento, quase todo mundo estava defendendo a troca do técnico. Antiquado, aí não vai sair mais nada, o time está caindo pelas tabelas, não sabe o que está fazendo, se vai para a Copa, se vai para não sei o quê. E, no fim das contas, o Ramon Dias dirige um time que consegue uma arrancada, que é uma arrancada histórica, porque eu até reluto muitas vezes em falar que qualquer coisa é histórica, acho que se banalizou isso, mas é histórico para o Corinthians, porque é a maior sequência da história do Corinthians. Corinthians é de 1910. Em campeonatos brasileiros, uma sequência de vitórias. 9, né? E aí, Facincani, o que a gente pode... O que tem do Ramon Dias nessa história? O que tem no Ramon Dias, talvez, foi ter conseguido alinhar o vestiário do Corinthians a essa chegada do Depay. Demorou em alguns momentos para dar oportunidade, não só a ele, mas em especial a oportunidade a essa dupla que alinhou o meio campo do Corinthians, ao Bidon e principalmente ao Carrígio. E numa gestão pela experiência que ele tem no futebol, campeão de Libertadores, que montou um baita projeto nos anos 90 de River Plate, e recentemente até no Al Hilal, né, que eliminou o Flamengo, de ter trazido para os atletas em que o que o Corinthians precisava era voltar a ter um espírito competitivo. Como que ele tentou fazer isso? Atacando as Copas, tá? E ao atacar as Copas, tanto a do Brasil como a Sul-Americana, e ir ao mais longe que o Corinthians poderia ter chegado, junto com o Campeonato Brasileiro, ele não deixou essa peteca cair, porque o Corinthians estava muito em depressão no Brasileiro. Ele jogava o Brasileiro, qualquer jogo melhor que ele fazia, ele não conseguia resultado. Então o time estava se afundando psicologicamente. Então ele precisou de um gancho. Qual que foi o gancho? Trazer a experiência copeira argentina dele, né, que se criou muito através disso nos tempos de River Plate, e fazer com que o Corinthians se sentisse de novo um time que tinha condição de brigar com os melhores. E aí eu te ele pergunto, passa por cima do Fortaleza. E aí eu pergunto pra você, claro, você não demitiria depois disso. Agora, é o técnico pra esse time do Corinthians em 2025? Aí que é uma dúvida, porque o Ramon Dias me lembra muito um trabalho que o Palmeiras fez em 2015 com o Marcelo Oliveira. O Marcelo termina o ano campeão da Copa do Brasil, numa baita emoção e tal. Mas você via que aquele time e aquele técnico já tinha dado um prazo de validade. Então você O que acha seria isso? É pegar uma cabeça de melhor reformulação, porque o sarrafo do Corinthians vai aumentar o ano que vem. O Corinthians não vai passar a brigar somente agora, nessa parte baixa da tabela, com equipes que estiveram contra o rebaixamento, que o Corinthians fez todos os pontos dele. O Corinthians vai jogar Libertadores. O Corinthians vai passar a, de novo, ser um dos alvos do Brasil, e ele vai entrar com esse espírito, porque ele vai contratar para tal.
Não adianta falar, o Corinthians vai fazer de novo um ano de... olha, Corinthians, vamos lá disputar campeonato. Vai aqui que vai disputar só campeonato. O Corinthians vai ter que entrar pra ser campeão. Mas aí é um dilema, né? É um dilema. Então, Flavinho, mas aí eu me lembro Então é que complicado. quando o Textor chegou no Botafogo, você lembra? O Botafogo tinha acabado de subir da Série B. O técnico era o Anderson Moreira. Ele agradeceu o cara e falou assim, não dá. Ele já tinha estudado. Já sabia, falou assim, não dá. Eu não posso entrar um campeonato brasileiro, onde eu tenho ambições, com o Anderson Moreira. Ele agradeceu, pediu muito obrigado, tal, desculpa aí, qualquer coisa, mas não dá. E você faria Entendeu? o quê, então, aí agora? Então, esse que é o pro problema. Quesada também. Esse é o problema. É duro você demitir um cara como o Ramon, por tudo que ele fez agora. Já ganhou uma Libertadores. É um técnico que não tá na primeira prateleira hoje dos treinadores. Sem te interromper, uma analogia, isso que você falou. O Flamengo fez o mesmo com o Dorival, depois de ganhar o campeonato. O Flamengo também não queria, mas o Flamengo, a gente já falou do Flamengo. Flamengo. Se o Corinthians for trazer, por exemplo, um técnico, sei lá, o Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal, algum técnico assim, o Vojvoda, entendeu? Aí tudo bem. Agora, trocar o Ramon Dias por aí fica com o Ramon Dias. Não, aí sim. E aí, Quesada? Eu me curvo a essa opinião de que é difícil você mexer num vestiário depois de 9 resultados positivos. De fato. De fato. Só que o problema todo é a tal da convicção. Nós vimos com outras administrações confiar no Silvinho. Aí na virada do ano o Silvinho empata com o Santo André. Vence o Santo André com um pênalti que não existiu. E aí perde pro Santos em Itaquera na segunda partida. O que fazem? Demitem o cara. Pô, eu acho errado isso. E eu não teria deixado o Silvinho, tá? Ok. Mas já que deixou... Mano Menezes, pô, antes de ser presidente, Augusto falou, se eu ganhar, saibam que o Mano não é meu treinador. Ganha e mantém o Mano. Aí demite o cara depois de 5, 4 jogos. Então, a questão é a convicção. Eu não queria... Vamos ver se vocês entendem aí, tá? Eu não queria esse treinador em 2025. E não seria, tá? Ele só vai ficar porque o presidente foi convencido pelo Soldado que com 9 jogos de vitória não dá pra mexer. Ok. Mas eu vou atirar meu canhão pro Soldado e pro Augusto se na terceira rodada o Corinthians estiver mal e os caras pensarem em demitir o cara. Aí eu vou bater no presidente e no Soldado bastante, como eles nunca apanharam. É a mesma situação. Porque é o seguinte, se tem convicção, tem que ter culhão. Culhão se chama, pros homens aqui, é culhão, convicção é culhão, tá? Tem que ter bem grande. Então tem que ir com esse cara até dezembro de 2025. Aí é que mora o perigo. Eu não sei se ele tem aquilo que o Facincani tá falando, entendeu? Que é o estofo, entendeu? Pra comandar o time. Porque o Corinthians vai entrar na Libertadores pra quê? Só pra passear na Libertadores? O Ramon me pareceu... Não vai melhorar o negócio da catraca lá? Então. Não vai ganhar um brasileiro? Não ganha um paulista? Se não ganhar o paulista, serão 6 anos em abril sem ganhar um mísero título, né? Entendeu? É isso daí. O Ramon, ele me parece mais hoje aquele técnico bombeiro de meio de campeonato pra terminar o ano mas bem, aí pra foi no consertar, Vasco, né? pra consertar a rota. Ele salvou o Vasco, o que aconteceu? Ele continuou no Vasco? Não. Não, ele continuou e foi demitido. Então, Depois Foi demitido. O Ramon, pra mim, é um Puta cara convicção também, pra correção de rota em meio de campeonato. Ele foi demitido. Ele participou do Campeonato Brasileiro dirigindo o Vasco. Os 4-0 que o Vasco toma do Criciúma nesse campeonato, No começo do campeonato. lá em São Januário, aí cai o Ramon. Depois ele bate no Criciúma com o Corinthians 2 vezes. Ele pegou raiva mesmo do Criciúma, né? Apaga o incêndio, dá uma limpada no terreno e tá tudo certo. Então, pra mim, o só, Ramon hoje tem essa característica. Uma palavra, troca ou não troca? Você trocaria? Se fosse pra vir um cara melhor... Tem que falar. Sim, se tivesse um cara melhor, Quesada? sim. Não, o que o Sormani falou é que o Sormani tá à frente. É lógico, se for pra trocar, tem que trazer um cara melhor do que o Ramon. Eu trocaria. E traria grana um o cara Corinthians top. tem, certo? Então tem que ser esperto e audacioso o suficiente pra pegar um cara que vai chegar. Esse cara vai chegar aqui e nós vamos ganhar a Libertadores. Mas a audácia hoje seria essa mesmo, trocar. É o seguinte, em reportagem no blog do Samir Carvalho aqui, fala que o Corinthians avança por um parceiro e prepara proposta para quem? Para ele mesmo, para o Pogba. Começou meio numa brincadeira lá do Luva de Pedreiro, com o Memphis, não sei o quê, na televisão, e aí o Pogba entrou no programa, e aí falou, quero jogar no Corinthians, e agora o Corinthians já empolgou. Tá, como diz o Samir Carvalho aqui, prepara uma proposta ao volante Paul Pogba.
A coluna apurou que o Clube Paulista avançou em tratativas com um novo parceiro e aguarda o desfecho positivo para enviar a oferta. O Corinthians não vai enviar o valor pedido por Pogba. O meia pede entre 4 milhões e 4,5 milhões. Tá pouco, né? Tá pouco, só um troco. Somando luvas, direitos de imagens, tarará. O Clube Paulista, por sua vez, pretende enviar uma oferta de 3,5 milhões por mês, que também, vamos combinar, que acho que tá bom, né? A patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, desse bolo todo, vai desembolsar 2 milhões, caso a contratação seja fechada. E agora, então, portanto, o Corinthians tem que arranjar um parceiro para completar a pedida. 3 milhões, na melhor das hipóteses, hein? 3 milhões e meio. Vamos dizer que vai ser com alguma folga, ou seria alguma folga, o maior salário do Brasil, Casagrande. Mas, sinceramente, eu não quero estragar o Natal dos corintianos, mas que loucura é essa? Bom dia, bom Natal. Bom dia, Feliz Natal a todos. Assim, primeiro, esse valor é em cima da história do Pogba, não em cima da realidade do Pogba. Porque ele tá sem jogar, porque está suspenso por doping. Antes do doping, vinha de uma série de contusões graves, de joelho e tudo mais. Então, toda essa discussão sobre valor é em cima da imagem e da história, não da bola que está jogando agora, que a gente nem sabe qual é a bola que ele está jogando agora. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu sou fã do futebol do Pogba. Eu acho que ele joga demais. E eu estava eu comentei a semifinal na Copa de 18 entre França e Bélgica e comentei a final, França e Croácia. O cara jogou demais. A final, eu me lembro até durante a partida, que eu falei que ele estava sendo o dono do jogo. E se alguém, né, não lembra, procura no YouTube o gol que ele fez na final. Que o atacante rolou para ele da entrada da área, ele veio e bateu de direita, bateu no zagueiro, voltou e deu um tapa de esquerda. Na mesma jogada, ele usou os dois pés, direita e esquerda, e fez o gol de esquerda. Então ele é um jogador, ele é um segundo volante que tem, assim, diversas alternativas técnicas para jogar. Ele tem... a cabeça dele funciona muito rápido, uma criatividade constante. A bola chega para ele, não é fácil você chutar de direita, bater no zagueiro, voltar, e você dar um tapa de esquerda e colocar a bola num lugar onde o goleiro não pode pegar. Um golaço ele fez. Isso aí é raciocínio rápido. Então, eu sou fã do cara. Mas aí tem uma distância gigantesca disso que eu estou falando, que eu vi no campo, para agora, né? Tem uma distância enorme. É uma incógnita. Não sabemos como está a situação clínica do Pogba, técnica, de cabeça, disposição. Não sabemos nada, absolutamente nada. É um investimento de 3 milhões e meio, caso seja isso, no escuro. No escuro, apesar de, repito, sou fã demais do Pogba. É um dos maiores segundo volantes que eu vi jogar nesse século, né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas o Corinthians trouxe o Memphis e deu tudo certo. O Memphis tinha acabado de jogar a Eurocopa. O Memphis jogou a Eurocopa em julho. O Corinthians contratou ele 2-3 meses depois. Então, a gente viu o Memphis jogando uma competição de altíssimo nível. E o investimento foi aquele que, teoricamente, no início, absurdo, e depois fez jus. Pelo menos no da reta final, você fala, pô, valeu a pena para o Corinthians ter gasto todo esse dinheiro que não tem e aumentado a dívida para fugir do rebaixamento e chegar até a Libertadores, porque o cara jogou pra cacete. Galera, o Pogba está a caminho. O Corinthians fez uma publicação aí, né, pessoal, de Natal e agitou a torcida nas redes sociais. A presença aí do mascote das Olimpíadas de Paris na árvore natalina foi encarada como uma dica de uma suposta negociação pelo meio-campista aí de 31 anos de idade. O mascote dos Jogos Olímpicos de Paris na árvore de Natal do Corinthians despertou curiosidade e passou a ser considerado um sinal de negociação pelo meio-campista Paul Pogba. Na postagem da árvore de Natal corintiana aparece o mascote dos Jogos Olímpicos, galera, que foram disputados em Paris neste ano. Isso serviu aí para que a torcida do Timão começasse a especular a possibilidade de se tratar de uma dica aí para o grande presente de Natal
que obviamente seria a contratação aí do Pogba, jogador que está livre no mercado depois de deixar a Juventus. Recentemente o Pogba e o Memphis Depay conversaram em chamada de vídeo ao lado do diretor financeiro, o Pedro Silveira. E isso aumentou ainda mais, né, as especulações aí em torno da negociação, porque não faz sentido o Pedro Silveira estar conversando com o Pogba. O Memphis Depay ainda dá para entender, porque eram companheiros de time. Agora o Pedro Silveira eu acho que nunca nem tinha conversado com o Pogba. Então é muito estranho, hein? Olha aqui, galera, a foto que eu falei aí, ó. A foto que o Corinthians postou. Tá aqui uma foto da árvore de Natal, né? E aqui, galera, ó, esse boneco aqui, ó, este boneco aqui, deixa eu colocar aqui, esse boneco é das Olimpíadas, galera. Então, todo mundo tá assim se perguntando, tem tanto país, tanta bandeira, tanto mascote, por que vai colocar justamente o da França? Então, é algo que deixa a torcida aí, né, muito esperançosa aí pela contratação do Pogba. Anteriormente aí um site de acompanhantes aí, a Fatal, sinalizou com a possibilidade de ajudar o Corinthians, né, nessa negociação, porém a parceria foi negada aí prontamente pelo Corinthians. Conforme mostrou o portal do GE, a diretoria do Timão não se anima com a possibilidade de contratar o Pogba. O clube vê o meio campo, né, bem servido e considera investimento de risco alto. Porém, o Corinthians mesmo assim, né, decidiu ir atrás aí dele. E, cara, aparentemente aí, né, não sei. Tem muitas informações aí sobre ele. Todo dia sai notícias aí falando sobre a vinda dele. Ó, se você coloca Pogba aqui na busca do Google, só tem Corinthians. Aqui, só tem Corinthians, cara. Então, a vinda dele eu acho que não vai ser tão difícil, hein? Eu acho que pode acontecer mesmo. E se acontecer, pode entregar as taças, galera. Que timaço o Corinthians vai montar, hein? Pogba, Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Carrídio, Breno Bidon, André Ramalho, Matheus Bidu jogando muita bola, Mateuzinho. Cara, que timaço o Corinthians montou aí. E tá montando ainda, né? Tem a janela de transferências agora do começo do ano. Então a de meio do ano foi muito boa. E esperamos que a de começo de ano seja boa também, né? Temos profissionais competentes aí. Fabinho Soldado, o diretor executivo. Tem também o diretor executivo Pedro Silveira, tem o SEO aí, o Fred Luz. São pessoas que depois que chegaram no Corinthians melhorou bastante o departamento profissional. Mas aí, galera, o que vocês acham da contratação do Pogba? É um bom jogador para vocês? Vocês acham que ele tem que vir para o Corinthians? Jogador que tem 31 anos de idade aí, fez 31 dia 15 de março aí. Eu acho que é uma boa ele vir para o Corinthians, apesar que ele tá um bocado de tempo sem jogar, né? Depois de ter sido pego em um exame de doping. Mas eu acredito que ele pode dar muito certo aqui no Corinthians se a contratação se concretizar de verdade. Eu acho que pode dar muito certo aí, principalmente, né, tendo aí ao seu lado o Carrídio ali, uma dupla de volantes. Seria um time muito imbatível aí e com certeza tem tudo para ganhar títulos em 2025. Deixa aqui nos comentários se você aprova a contratação dele. Agora, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.